Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para falar sobre o futuro presidente do Vasco, né? Quando rolou a eleição do Vasco, eu falei que eu ia fazer um novo vídeo no futuro, comentando aí a minha expectativa sobre o novo presidente do Vasco. Acabou que, como todo mundo sabe aí, a gente teve a eleição, mas ainda não sabe quem é o novo presidente. Tá em litígio aí, tá brigando na justiça para ver quem vai ser declarado o novo presidente do Vasco, né? Se o Eurico se reelege ou se vai ser o Júlio Brandt. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu vou dar a minha opinião e vou responder a pergunta de vocês sobre os dois, sobre o Eurico e sobre o Júlio Brandt. E aí no final, quando a justiça decidir quem é que vai ser o novo presidente, né, se continua o Eurico ou se vem o Júlio Brandt, o vídeo já está no ar aí, a minha opinião já está dada. E eu vou começar então pela perspectiva mais pessimista, que seria uma reeleição do Eurico Miranda. Hoje eu vou falar sobre a minha expectativa se o Eurico Miranda for reeleito, e aí no próximo vídeo eu falo sobre o Júlio Brandt. O que eu posso falar sobre o Vasco caso o Eurico Miranda fique, né? A perspectiva é, na melhor das hipóteses, de continuar como está. A gente pode fazer uma análise desse triênio dele aqui, né? Desse último triênio, 2015 até agora 2017, e pegar também todo o comando dele, a administração dele, de 2001 até 2008, né? O que a gente vê englobando todo esse período, que vai dar aí mais de 10 anos de administração Eurico Miranda, a maior parte dela antes do Dinamite, então não dá nem para usar aquela desculpa de que ele está só reconstruindo o que o Dinamite destruiu. A gente viu uma direção que, para começo de conversa, não tem a menor habilidade para atrair investimento para o clube. O que por si só já deixa a situação do Vasco muito complicada. Porque vamos analisar aí, então, vamos projetar esses próximos 3 anos, uma eventual administração Eurico, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, o Vasco consegue equacionar suas dívidas aí, né? Vai estar com as dívidas equacionadas, então o rombo do Vasco não vai aumentar mais do que já está. Mas isso é uma situação que tende a durar por muitos anos, eu arrisco dizer que por décadas, né? O Vasco arrecadando pouco e tendo que pagar muito, porque tem muita dívida, qual que é a solução? Dividir a dívida, conseguir parcelar a dívida em centenas de vezes, né? Vou pagar, chega para cada um e fala, vou pagar você em 10 anos, vou pagar você em 15 anos, vou pagar você em 20 anos. Então, se você não consegue aumentar a receita, a expectativa é que por muito tempo o que sobra para investir do Vasco seja muito pouco, muito pouco. E com a criatividade e a filosofia de montar elenco do Eurico, que a gente já viu, repito, a gente pode pegar desde 2001 até 2008 e depois de 2015 até 2017. A gente não pode ter muita expectativa de formar bons elencos. 2015 foi um elenco terrível, que acabou sendo rebaixado. Em 2016 foi outro elenco terrível, que acabou conseguindo subir para a primeira divisão só na última rodada e em terceiro lugar. E esse ano, que eles resolveram investir um pouco mais, a gente teve, no começo do ano, o Euriquinho falando no Esporte Interativo de que o Vasco ia gastar um pouco mais do que podia, contando que o time fosse acertar e o Vasco fosse recuperar esse dinheiro mais na frente. Fosse ganhando títulos das premiações que viriam com ganho de títulos ou avançando nas competições, ou fosse atraindo patrocínios. Não aconteceu nada disso. O Vasco foi eliminado logo nas primeiras fases da Copa do Brasil, nunca conseguiu engrenar no Campeonato Brasileiro, ainda teve a confusão de São Januário para tirar ainda mais a arrecadação do Vasco e não conseguiu atrair patrocínio nenhum. Então, o que a gente está vendo agora aí é um time que já está tendo dificuldades financeiras, né? Teve que vender o Douglas no meio da competição para pegar dinheiro e mesmo assim está devendo dinheiro. Já estamos tendo história de salário atrasado, está chegando em 2 meses de salário atrasado, o que leva para a perspectiva mais pessimista ainda dos próximos 3 anos do Eurico, que é ainda pior do que a gente ter mais 3 anos de times medíocres que a gente teve até hoje. E sim, a gente ter daqui a 3 anos uns times cada vez piores. Por quê? O Vasco vai ainda perdendo mais dinheiro, a arrecadação vai caindo ainda mais do que já tem, né? O Vasco precisa pegar mais empréstimos para pegar mais dívidas, a dívida vai aumentando e aí a tendência é que o time a cada ano vá piorando. Se a gente considerar que o Vasco já está pedindo um monte de empréstimo da Globo, já adiantou, o Vasco pediu adiantamento até 2020 ou até mais, não lembro. Então, quer dizer, é um dinheiro que para estar recebendo lá na frente, o Vasco já pegou. Se for querer mais dinheiro da Globo,
vai ter que pedir ainda mais antecipação e aí fica dependendo da Globo querer dar ou não. Inclusive, né, até um momento para falar, o pessoal gosta muito de falar que a Globo tem raiva do Eurico, a Globo quer derrubar o Eurico porque o Eurico protesta contra a Globo. Isso mó fachada, né? Mó fachada. O Eurico gosta de encher o bocão de que é contra a Globo, que se posiciona contra a Globo, mas a gente vê que ele está comendo na mão da Globo. Teve um esporte interativo, entrou aí no mercado, querendo negociar com os clubes, tentar fazer uma liga paralela pagando mais, e o Eurico Miranda não quis nem ouvir a proposta. Foi um dos primeiros clubes grandes a renovar o contrato com a Globo. Por quê? Porque está totalmente dependendo da grana que a Globo dá. Quase 80% do dinheiro do Vasco, que entra no Vasco, vem da Globo. Então, por que a Globo vai ter raiva de um dirigente que faz tudo que ela mandar? Que renovou com ela sem nem pensar duas vezes, porque, né, tem uma dívida tão grande que não se pode dar o direito de peitar a emissora. Fica a pergunta aí, né? É mais uma bravata do Eurico, essa coisa que ele enche a boca para falar que ele bate na Globo e por isso a Globo persegue ele. Não tem nada disso, não tem nada disso para a Globo. Se o Eurico Miranda continuar, tá ótimo para eles. É mais um dirigente que vai baixar a cabeça para tudo que eles quiserem, para tudo que eles decidirem, porque, como eu já disse, é totalmente dependente da Globo. Se a Globo resolve sair do futebol, resolve não pagar mais para os clubes, aí o Vasco fecha no dia seguinte. Não tem outras estruturas, não conseguiu arranjar novos patrocínios, que a gente falou, não conseguiu fazer o projeto sócio-torcedor vingar, né? Muito porque tirou uma série de benefícios, como o direito a voto, e não conseguiu desenvolver outras fontes de renda. Até conseguiu fazer lá, teve o lancezinho das exposições em São Januário, exposição de camisa, o tour, o lance de vender copos personalizados. Boas iniciativas do marketing do Vasco, diga-se de passagem, podem ser ainda mais aprimoradas, mas é um bom começo, mas que não vai ser isso que vai salvar o Vasco, né? A gente sabe. Diante disso, qual que é a perspectiva para mim? Essa perspectiva mais pessimista passa a ser a mais provável, infelizmente. Daqui para frente, um Vasco cada vez mais fraco, com times cada vez piores, e que aí não vai ter outro jeito, né? Vai acabar caindo uma quarta vez. Por que eu digo isso? Porque foi esse, mais ou menos, o cenário que ele pintou na primeira administração do Eurico, lá no começo dos anos 2000. Ele pegou o time em 2001, um time mediano, em 2002 foi um time mais fraco, em 2003 um time mais fraco ainda, em 2004 e assim sucessivamente até chegar em 2008 aquele time horroroso que acabou caindo, né? E isso porque naquela época ele deu sorte de que ele só foi pegar o Campeonato Brasileiro com 20 clubes lá em 2006, né? Antes eram 22 e 24, então tinha uma margem mais ali para se livrar. Depois que virou 20 clubes só na primeira divisão, teve 2006, 2007, 2008 já caiu. Depois foi cair de novo com o Dinamite e depois foi cair de novo com o Eurico. Então, o sarrafo agora é mais em cima, entendeu? Clube grande, com elencos medíocres, a tendência de cair é muito maior. Só isso, então, já pinta um quadro bem complicado se vier mais uma administração Eurico Miranda aí. Mas então vou parar aqui de dar minha opinião e vou passar a responder perguntas que vocês deixaram nos comentários com a hashtag Caixa Postal perguntando sobre o Eurico. Vamos lá. Começar aqui com o Valdir Oliveira, que pergunta: o que esperar do futuro do Vasco caso Eurico vença as eleições novamente? É possível o Vasco melhorar? Valdir, que nem eu já falei aqui, eu acho muito difícil do Vasco melhorar. A melhor das hipóteses, o Vasco continua do jeito que está, mas o mais provável é que, pior que isso, o Vasco vá piorando progressivamente com o passar dos anos. Edinho Lemos pergunta: Felipe, com o Eurico permanecendo como mandatário e sua profecia de que o Vasco conseguirá uma vaga na Libertadores se cumprindo, existe possibilidade de patrocínio forte em 2018? Edinho, eu acredito que não. Eu acho que uma possível vaga na Libertadores do Vasco não vai mudar muito o cenário de patrocínio. Por quê? Porque hoje em dia, ir para a Libertadores já não é algo tão relevante quanto foi no passado, né? Logo que comecei a acompanhar o futebol, quem ia para a Libertadores era só o campeão do Campeonato Brasileiro. Você tinha que ser campeão para conseguir ir para a Libertadores. Aos poucos, foram se abrindo mais vagas e aí calhou de ter o G4, né? Os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil iam para a Libertadores. Já não precisava mais ser campeão para conseguir ir para o torneio. Mas beleza, ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro ainda era algo complicado, era algo difícil de se obter. Agora, abriram a porteira aí, virou a casa da mãe Joana, são 6 que conseguem a vaga naturalmente,
E aí, 6 conseguindo a vaga naturalmente, é muito provável que o campeão da Copa do Brasil esteja entre esses 6, já vira um G7 naturalmente. Quer dizer, daqui para frente todo ano deve virar G7. Fora as possibilidades de ter um time brasileiro ganhando a Libertadores e ganhando a Sul-Americana, que nem existe esse ano. Aí o G7 vira um G9. Quer dizer, são 20 times disputando, 9 vão para a Libertadores, vira metade dos clubes que estão disputando praticamente, vai para a Libertadores. É muito time na Libertadores. Isso não vai ser garantia nenhuma, isso não é diferencial nenhum para garantir patrocínio forte. Ainda mais se for um clube que você não tem expectativa de que ele avance muito na competição, né? Se, com o Vasco indo para a Libertadores, o mercado, assim, a opinião pública, tivesse alguma esperança de que ele pudesse ir longe na competição, pudesse ser um eventual favorito para ganhar o título, ainda vai lá, né? Seria a garantia de exposição da marca o ano inteiro. Mas a gente sabe que a expectativa não é essa, né? Nós, vascaínos, claro, vamos ter mais otimismo e mais esperança de ver um Vasco indo longe na Libertadores, mas se você for pegar uma análise mais isenta aí, né, de jornalistas e pessoas que acompanham futebol em geral, mas não são vascaínos, a galera vai apostar que o Vasco não vai muito longe. No máximo, consegue passar da fase de grupos. Então, se a gente somar essa expectativa do mercado, essa coisa da Libertadores já não ser mais tão exclusiva que nem era antes, e a própria incompetência do Eurico Miranda para atrair novos patrocínios, né? Que a figura dele é uma imagem negativa, ninguém quer associar a sua marca ao Eurico Miranda hoje em dia. Se for somar tudo isso, eu acho que nem com Libertadores a gente tem chance de patrocínio forte. Na verdade, não tem chance de patrocínio nenhum, essa é a minha expectativa, né? A sorte do Eurico Miranda é que na época do Dinamite ainda, o Vasco fechou com a Caixa patrocina um monte de time aí no Brasil afora, né? Mas no dia que a Caixa resolver tirar o patrocínio dela do futebol, vai ficar difícil pro Vasco. Acho difícil do Vasco conseguir um outro patrocínio até que pague o mesmo que a Caixa está pagando pro Vasco hoje. O seu Madruga pergunta: Felipe, se o Eurico conseguir ser reeleito e o Vasco estiver na Libertadores, você acha que dá para conseguir algum título no próximo ano? Seu Madruga, o único título que a gente pode esperar no que vem é os mesmos que o Eurico já conseguiu aí na sua longa carreira como presidente do Vasco, que é título de campeonato estadual, né? É o máximo que dá, que são torneios, assim, com um regulamento que permite bem virada, né? Você só precisa chegar na semifinal, é fácil, e daí pra frente, para ser campeão, é só vencer uns 2 ou 3 jogos. Tem toda essa proximidade do Eurico Miranda com a Federação Carioca, isso sempre ajuda, né? Na hora de montar a tabela, na hora de um julgamento e até eventualmente da arbitragem. Então, por causa de tudo isso, a gente pode considerar que enquanto o Eurico for presidente do Vasco, o Vasco sempre vai entrar nos cariocas como favorito. Fora isso, Campeonato Brasileiro, não vejo a menor chance do Vasco ser campeão. Libertadores, se for, a gente tem que comemorar se conseguir passar da fase de grupos. Até a Copa do Brasil, que é a mata-mata, dá mais espaço para zebras, para times menos fortes chegarem lá na frente. Até a Copa do Brasil, eu acho muito difícil a gente ganhar com o Eurico Miranda como presidente do Vasco. Marlon Santana pergunta aqui: Felipe, o que esperar do Vasco para 2018, caso o Vasco consiga essa vaga para Libertadores, mas o Eurico Miranda consiga a reeleição? Bom, acho que eu já respondi meio essa pergunta aqui nas respostas anteriores, né? Não dá para esperar muita coisa, não. Não acho que o Vasco vá conseguir trazer mais patrocínio por causa disso. Por consequência, não vai conseguir montar um time muito melhor do que já tem hoje. E sem isso, com um time, pegando esse time de agora, melhorando um pouquinho só, contratando um cara ou outro, aqueles reforços duvidosos do Eurico Miranda, eu acho que a gente não consegue ir muito longe na Libertadores, não. Nem na Libertadores, nem em outras competições importantes, que nem Brasileiro e Copa do Brasil. E, finalmente, vamos responder aqui a pergunta, várias perguntas de uma vez só, né, que são perguntas que meio que se relacionam. Paulo Renato da Silva pergunta aqui: fala, Felipe, o que você acha da torcida do Vasco fazer uma espécie de impeachment contra o Eurico? O que você acha se a torcida do Vasco deixar de ir ao estádio caso o Eurico seja reeleito como uma forma de protesto? Combina com essa pergunta aqui do Jackson Ferreira, que pergunta: se o Eurico ganhar, a torcida fazer um protesto e não ir aos jogos, seria uma boa? E, finalmente, tem a pergunta do Iago Cruz também, que pergunta aqui: o que você acha que a torcida pode fazer para ajudar de alguma forma a mudar essa administração do Eurico, tendo em vista que não podemos votar? Galera, eu acho assim que realmente a torcida do Vasco ela fica de mãos atadas diante de uma reeleição do Eurico Miranda. Há pouco
que a torcida possa fazer. O máximo que dá é para tentar virar sócio proprietário do clube para poder votar nas próximas eleições, mas isso demanda não só um investimento bem maior do torcedor, né, que ele tem que comprar um título lá, tem que pagar, acho que é uns R$ 1.500 para comprar o título de sócio proprietário mesmo, fora as mensalidades, né? Envolve mais burocracia também, tem que ir lá no clube, fazer uma ficha que vai passar lá pela administração e que, como não é interesse do Eurico ter novos sócios, né? Ainda mais se ele perceber que é um sócio que não vai votar nele, ele pode ficar emperrando isso lá, então é mais um entrave. Então, assim, fora isso, existe pouca coisa que a torcida possa fazer. Impeachment não tem como, né? O impeachment está meio que tentando ser feito agora entrando na justiça. Se a justiça dá um aval e fala que a eleição foi limpa e ele, administrando o clube, o próprio conselho de beneméritos ali, o conselho fiscal, não consegue ver nada que ele tenha feito errado, que fira o estatuto do clube, não tem como você tirar o Eurico Miranda de lá à força, né? E também deixar de ir no estádio como forma de protesto, eu acho que nem precisa organizar esse protesto. Pelo que eu vejo dos comentários de vocês, isso vai acontecer de forma natural, né? Uma vez que o Eurico Miranda seja reeleito, a torcida já vai ficar desmotivada, né? Porque vai perder essa perspectiva de ver um Vasco melhor. Aí vem ano que vem, ele realmente monta um time medíocre, um time que a gente não vê perspectiva de que vai ganhar nada. A torcida vai, naturalmente, aos poucos, desistindo do clube. Infelizmente é isso. Vai deixando de querer ir para jogo, vai deixando de querer acompanhar. Ah, não quero me estressar, esse time não é a altura do Vasco. A tendência fica sendo, então, ver os estádios, ver São Januário cada vez mais vazio, aquele público ali de um sufoco para conseguir bater 10 mil, né? Fica naquele 6. A Série B foi um exemplo disso. O Vasco não conseguiu encher o estádio em nenhum momento. Por quê? A torcida não estava empolgada, um time que não jogava bem, você não via a graça de ver, não tinha perspectiva de que fosse melhorar nem nada. A torcida vai gradativamente abandonando o time, isso só gera mais dificuldade financeira, porque você não tem nem a renda do dia dos jogos, né? E vai enfiando o Vasco mais pro buraco. Então, assim, infelizmente, eu não vejo assim muito como a torcida do Vasco possa interferir, não. É que nem eu falei, comprando o título de sócio proprietário, que é uma coisa difícil, que a maioria não vai conseguir, ou nos jogos, quando termina os jogos, pedir a saída do Eurico, mas isso também, de prático, assim, acaba fazendo muito pouco, né? Enfim, galera, essas aí foram, então, as minhas expectativas sobre uma futura administração Eurico Miranda, né? A minha opinião e a resposta às perguntas de vocês. Ficou um vídeo longo, mas espero que tenha ficado interessante. Digam nos comentários o que vocês acham. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal, porque vai ter vídeo novo vindo aí, falando das perspectivas caso Júlio Brandt seja presidente. Então, fiquem ligados aí e a gente vai se falando.